Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como fazer tarefas em background utilizando o Job Scheduler. Então, fica ligado. Para quem não me conhece, meu nome é Roque Buarque, eu sou o criador aqui do canal Dev Vai Longe. A gente está fazendo uma série de vídeos aqui mais focadas no Associate Android Developer, que é uma certificação do Google. Então hoje a gente vai seguir o Code Lab falando um pouquinho sobre o Job Scheduler. Eu já vou começar compartilhando a minha tela e a gente vai seguir o Code Lab do Google para a implementação do Job Scheduler. Esse daqui, se você está acompanhando os vídeos, é o plano de estudo para o Associate Android Developer Certification. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui dentro do Android Core, scrollando um pouquinho aqui para baixo tem o Code Lab do Job Scheduler. Então aqui ele dá uma pequena introdução explicando um pouquinho de o que é o Job Scheduler. Inclusive o exemplo que ele tem aqui é de notificação também. Fala aqui que o Job Scheduler só está disponível a partir da versão 21. Se você precisa dar suporte de versões anteriores, ele sugere você usar o Work Manager. Vamos dar uma olhada um pouquinho agora na implementação de um Job Scheduler. Nessa tarefa número 2, ele fala um pouquinho sobre o overview da aplicação que eles vão criar. Eles também vão criar uma aplicação de notificação. Ele fala um pouquinho aqui de algumas coisas que dá para setar no Job Scheduler, e para fazer esse tutorial você precisa entender um pouco sobre Job Scheduler, sobre Job Service e Job Info. O que é o Job Info? É o que vai conter todas as condições para dar o trigger daquela tarefa. E o que é o Job Service? É onde vai ficar a implementação quando aquele trigger daquela tarefa rodar. Vamos dar uma olhada agora na tarefa número 3 aqui. Na tarefa número 3 é explicado aqui como implementar um Job Service. Quais são as funções que a gente precisa dar override e o que significa cada função. Um exemplo que ele dá aqui é sobre a criação de um Notification Job Service. Esse Notification Job Service ele vai ser declarado aqui no manifest, tá bom? E lá onde vai ter a implementação para ele criar a notificação e dar o trigger de uma notificação que vai aparecer no app. Essa parte de notificação ela vai ficar num outro tutorial. Hoje a gente vai fazer só essa parte do Job Scheduler. Aqui ele fala aqui, ó, na implementação do Job Scheduler, o Job Info, as condições que vai estar para rodar o nosso serviço, né? Ele fala que tem algumas implementações que dá para colocar aqui o tipo de network que eu quero rodar, eu só quero rodar se estiver dentro de um Wi-Fi, por exemplo. Ele consegue colocar isso daqui. E explicando aqui um pouquinho mais embaixo como que a gente vai criar um novo Job Scheduler. Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vê que ele cria um Job Scheduler aqui de variável. Aqui realmente onde é a criação de Job Scheduler, que ele recebe aqui pelo Get System Service, falando que é o Job Scheduler Serve. Ele cria um ID. Depois da criação desse ID, ele cria um component name aqui que vai atrelar o seu Job Scheduler, ou seja, tudo que tiver dentro das informações para rodar o Job Scheduler vai atrelar ele ao seu service, ao serviço que você vai criar. Então aqui na hora da criação do Job Info Builder, ele passa o ID e passa qual que vai ser o service name. Vamos agora para o nosso projeto e vamos criar essas duas coisas também. Então aqui ó, já criei o Notification Job Service, estendi Job Service. No meu Android Manifest, se você olhar aqui em cima, eu já coloquei aqui meu Notification Job Service e já falei qual o tipo de permissão que ele precisa ter aqui do Android Permission. Aqui eu coloquei alguns comentários que eu peguei diretamente da solução de código do Code Lab, também eu vou mostrar para vocês. E estão implementando aqui o OnStartJob e o OnStopJob. Coloquei aqui também uma tag, porque no OnStartJob, ao invés de eu fazer a notificação nesse vídeo, eu vou colocar só para ele logar que chegou o job ali pra gente. Voltando aqui para o tutorial, a gente vê que depois que ele criou o Builder, ele seta alguns Requirement Network Type aqui, seta algumas outras coisas, faz o build, criando o Job Info e pega o Scheduler dele que ele recuperou lá em cima pelo Get System Service e faz o Scheduler do Info aqui. Depois ele faz aqui um toast falando que foi agendado o Scheduler. Ele também tem um botão na aplicação dele para cancelar esse Scheduler, isso a gente não vai ver nesse conteúdo de hoje. Vamos agora passar para a nossa aplicação e implementar, criar esse Job Scheduler e ver ele rodando. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, você viu que a gente está criando essa aplicação aqui que é para criação de novas tasks. Então aqui eu tenho uma nova task, eu posso colocar uma data, vou colocar a data de hoje, eu posso colocar o tempo que eu quero que essa task seja notificada, então digamos que eu quero que seja daqui 10 minutos e criar uma nova task. Esse é o código que a gente já tem em vídeos anteriores explicando sobre isso. Está integrado com o Room Database, tem View Model, Live Data e tudo mais. O que a
gente vai fazer aqui agora é a criação do nosso scheduler, porque quando for uma data futura, eu quero receber uma notificação de que está próximo a fazer essa minha nova task. Então vamos lá, eu vou começar a implementação aqui e depois eu vou explicar para vocês o que foi feito. Bom pessoal, fiz aqui a implementação, tá bom? Vou explicar um pouquinho do que foi feito. Nessa linha aqui, conforme o tutorial, eu tô pegando o Get System Service, falando que eu quero um Job Scheduler, falando que é do tipo Job Scheduler. Depois eu crio um Service Name, Component Name, atrelo esse Component Name ao meu Job Scheduler Service. Se você for ver quem é esse cara aqui, esse é o cara que eu acabei de explicar para vocês que eu criei, tá bom? Voltando aqui, eu calculo o tempo, porque eu preciso saber, eu quero aqui notificar os 15:10, então eu preciso saber o tempo de agora e quanto tempo eu preciso para o meu job dar o trigger, então o tempo que eu estou setando aqui. Então eu calculo o tempo para o futuro, tudo isso é dessa biblioteca aqui. Depois eu faço aqui o builder, faço a criação do builder, passo qual que é o job ID, passo qual que é o service name atrelando ao meu service lá de background, seto qual que é o mínimo latency, ou seja, quando que ele tem que começar a rodar, ele vai começar a rodar quando esse milissegundo aqui for 0, de agora até a minha data futuro. Crio um extra aqui para colocar o task name, porque eu quero que o task name chegue aqui no meu notification job service. Faço o build do meu job info aqui, setando o meu extra e seto o meu scheduler aqui com o meu job info, com as instruções como a gente viu lá na documentação de quando ele tem que rodar, o que ele vai ter dentro dele. Eu vou agora para o meu notification job service porque eu quero, quando eu receber um novo job aqui, logar o task name desse cara aqui dentro, tá bom? Então eu vou recuperar aqui o name. Então beleza, eu fiz a implementação aqui, através do Job Parameters eu recuperei os extras, recuperei aqui qual que era a chave para eu pegar o Task Name e estou setando aqui no log o Task Name. Vou rodar agora o app com essas mudanças e vou colocar um job agendado para daqui a 1 minuto para que ele passe aqui no nosso Task Name. Ó pessoal, eu rodei aqui, eu tive um crash e ele tá falando aqui que esse crash é aqui quando eu tento agendar o meu job, ele fala aqui que não existe nenhum service, né, nenhum component info que tenha esse nome aqui, Java Class. Isso porque eu errei aqui, eu coloquei Java Class, ao invés de Java Class seria só Class e depois Java e depois Name. Vou rodar novamente. Então eu acabei de fazer a criação aqui da minha nova task, coloquei aqui que o job vai disparar daqui a 1 minuto, ou seja, às 15h11, eu vou dar uma olhada no logcat agora se ele vai logar aqui minha nova task. Bom pessoal, então como vocês puderam ver, agora já são 3h11 aqui. Se eu subir aqui o log, eu vou ver minha nova task foi executada, o que significa que eu consegui agendar meu job aqui com o horário certinho, tá bom? E aí ele caiu dentro do onStart Job aqui, recuperou a minha task que veio lá da minha activity e logou através do log.d aqui de debug a minha nova task name aqui, tá bom? Aqui nessa parte onde eu tô criando um novo job scheduler, a gente pode ver que para o ID do job
job eu tô passando 0 aqui. E seria muito interessante que para esse ID eu recuperasse meu task ID após a minha task ter sido inserida, porque aqui ela ainda não foi inserida na base de dados, então ela não tem ID. Então após a minha task ser inserida, eu consegui passar o ID da minha task. Por que eu quero fazer isso? Por que eu deixo isso de tarefa para vocês? Porque quando eu clicar aqui na minha task, eu posso deletar a minha task. E quando eu deletar a minha task, eu também quero cancelar esse job, tá bom? Então fica essa tarefa para vocês fazerem aí. Provavelmente eu já vou ter feito quando vocês baixarem o meu código aqui, mas eu gostaria de deixar essa tarefa para vocês fazerem aí como Code Challenge. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria focar mais no Job Scheduler. No próximo vídeo a gente vai implementar a notificação também. Se você tem alguma outra maneira de implementar o Job Scheduler ou você tem alguma dúvida sobre o conteúdo desse vídeo, comenta nos comentários, entre em contato comigo. Gosto muito de interagir com as pessoas que estão comentando. Então deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e vamos tirar essa certificação juntos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até mais.